Oi, olá. Bom, uma das minhas paixões é a pescaria. É estar num lugar como esse, no meio da natureza. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é um presente de Deus enorme. Eu estando aqui agora, me veio à mente uma palavra do Senhor que detalha a vida de Pedro, que Pedro também era um pescador. E tem um episódio interessante na palavra do Senhor que fala que em certa ocasião Pedro, mais os seus companheiros de pesca, haviam pescado a noite toda e não haviam conseguido pegar nada. E Jesus chegou logo ao amanhecer na beira daquela praia, onde eles já estavam lavando as redes que eles haviam tentado a pescaria a noite toda. E Jesus pediu para entrar no barco, em um dos barcos, e até sair da beira do mar. E ele ficou falando. Jesus estava pregando ali para aquele povo. E aí, em certa ocasião, Jesus falou para Pedro: Pedro, lança sua rede em águas ali mais profundas. E Pedro pensou e falou: eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Já estou até lavando as redes. Mas se é o Senhor que está mandando, eu vou fazer sim. E Pedro jogou a rede onde Jesus falou para que ele jogasse. E foi tanto peixe que a palavra de Deus fala que as redes começaram a se rasgar, que eles começaram a chamar os colegas que estavam no outro barco para poder ajudar. E a palavra do Senhor fala que eles encheram os dois barcos de peixe, a ponto de quase que esses barcos afundassem. Mas o que é interessante, o que nós podemos refletir, é que mesmo desanimado, mesmo cansado, né, porque eles haviam trabalhado a noite toda, mesmo assim eles decidiram obedecer. Pedro decidiu obedecer o que Jesus estava falando para ele que ele fizesse. E o resultado foi maravilhoso. Pedro foi abençoado naquela manhã, né, naquele amanhecer, com a melhor pescaria da vida dele. A melhor pescaria. E Pedro ficou assim, extasiado naquela ocasião e falou: o quem é esse homem? E Jesus falou para ele assim: Pedro, eu farei de você um pescador de homens. Larga tudo que você tem aí e segue-me. E Pedro fez isso. Pedro deixou tudo o que estava fazendo e foi seguir Jesus. E a trajetória de Pedro é bem interessante, porque Pedro foi um dos discípulos, né, de Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas, porque a fé dele foi grande. Certa ocasião, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou assim: Mestre, deixa que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas em certo momento, a fé de Pedro, ela ficou um pouco abalada, porque as ondas começaram a ficar agitadas e Pedro começou a afundar. E Jesus foi lá e segurou na mão de Pedro. Pedro, Pedro, tenha fé. E Pedro, só que Pedro também era um homem muito impulsivo. Quando Jesus estava para ser preso, né? Pedro estava com Jesus. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro feriu a orelha de um dos soldados e Jesus mandou que ele parasse. E Pedro, mesmo andando com Jesus, tendo visto todos os milagres que Jesus fez quando esteve aqui, Pedro ainda foi capaz de negar a Jesus quando ele foi preso. Ele negou a Jesus por três vezes. E Jesus tinha falado para ele que ele faria isso, e Pedro falou que nunca faria isso, e Pedro fez. O que eu quero dizer é que Pedro não era um homem perfeito, como nós também não somos perfeitos. Pedro tinha os defeitos dele. Só que naquele momento que Pedro negou Jesus, quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele, ele se arrependeu. A palavra do Senhor fala que ele chorou. Mas Jesus o perdoou, Deus o perdoou, porque Deus sabia que Pedro
faria a diferença no ministério de Jesus, no ministério da palavra do Senhor aqui na terra. Pedro seria um dos homens que levaria multidões até Jesus. Então Jesus, ele não importa com o seu defeito, não importa com o meu defeito. Ele está interessado na nossa disposição, e Pedro era um homem disposto, era um homem disponível para Jesus. No momento que Jesus chamou ele para seguir, ele foi e começou a seguir a Jesus, sim. E naquele momento que Pedro se arrependeu depois de ter negado Jesus, Pedro foi transformado. Depois ele teve outro encontro com Jesus, quando Jesus ressuscitou. E Pedro teve, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro começou a falar da palavra do Senhor para multidões. Certa ocasião tinham 3.000 pessoas reunidas ouvindo Pedro falar de Jesus. E naquela ocasião, aquelas 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas com o Espírito Santo. Houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo naquela ocasião, onde havia 3.000 pessoas reunidas e Pedro estava liderando. Então Pedro teve, depois que Jesus ressuscitou, ele teve um ministério poderoso. Ele levou multidões até Jesus. E Jesus, ele está atrás de outros Pedros. Ele está atrás de outros pescadores de homens, pescadores de almas. Você está disposto a seguir Jesus e levar a palavra dele para outras pessoas que ainda não o conhecem? Pedro estava. E ele teve um ministério tremendo. Então se coloca à disposição do Senhor. O que fez a diferença na vida de Pedro foi lá no início, quando ele nem conhecia Jesus, ele obedeceu uma determinação de Jesus. Você também pode obedecer à voz do Senhor, porque Ele está sempre falando conosco. Ele quer você com Ele. Ele quer te fazer pescadores de almas. Não só de peixes, né, caso você goste, mas também pescadores de almas. Então se coloca à disposição. Deus está à procura desses homens, dessas mulheres dispostos, disponíveis para Ele. Seja você um deles. Fique bem, fique com Deus.